Olá, eu sou o Rodrigo e dentro do projeto Descomplicando a Mobilidade Urbana, eu vou falar sobre o capítulo 7, a calçada como instrumento de promoção da caminhabilidade. Em resumo, o capítulo apresenta as calçadas como local de circulação de pedestres, ressaltando sua importância para a ativação do desenvolvimento local nos bairros e apresentando critérios de qualidade das calçadas, introduzindo então a caminhabilidade como fator de promoção da vivacidade urbana. Exemplifica através de experiências em cidades na América do Sul como a caminhabilidade demanda um pacto social para sua adequação à realidade local e apresenta os resultados e benefícios da pedestrianização de espaços urbanos. Ilustra, através do Plano de Caminhabilidade de Fortaleza, como se pode configurar um processo de implantação e gestão da caminhabilidade no município, definindo o papel dos gestores públicos, técnicos e sociedade civil, bem como os balizadores técnicos para avaliação das calçadas, pelo critério da qualidade. Apresenta o Índice de Caminhabilidade ICANN 2.0 do ITDP, com exemplos de aplicação em cidades brasileiras com diferentes portes e características. E, por fim, conclui-se com um manual de calçadas acessíveis que tem como objetivo auxiliar gestores municipais e técnicos na construção de calçadas que garantam o deslocamento de qualquer pessoa com autonomia e segurança. Para início de conversa, trazemos essa informação de 2016 da Associação Nacional de Transporte Público sobre a distribuição da divisão modal nos centros urbanos brasileiros. Então, nós temos 41% das pessoas andando a pé, outros 28% de transporte coletivo, o passageiro do transporte coletivo também é pedestre, e nós temos 25% em automóveis, também 4% de motocicleta, 2% de bicicleta. Claramente, temos que os veículos motorizados individuais não carregam a maioria das pessoas nos centros urbanos, apesar de ocuparem em movimento ou parados a maior parte do espaço da cidade. A Agenda 2030 trata, dentre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quanto à urgência em se encontrarem caminhos para a sustentabilidade urbana ambiental. A nova agenda urbana, desenvolvida na Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitat 3, de 2016, ressalta a necessidade de se repensar a maneira como as cidades são planejadas, financiadas, governadas e administradas. No Brasil, nós temos o marco legal que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587 de 2012. Então, as cidades que são obrigadas já a instituírem seus planos diretores também precisam estabelecer o plano de mobilidade urbana, com prioridade do transporte não motorizado sobre o transporte individual. Em segunda linha de prioridade aí, o transporte coletivo, também acima do transporte individual. Bom, e que indicadores favorecem a caminhabilidade urbana? Vamos falar, em primeiro momento, da calçada em si, como espaço de qualidade, reafirmando o conceito do que é mobilidade ativa, ressaltando a importância dos deslocamentos não motorizados e reforçar outros indicadores que favorecem a maior caminhabilidade. A segurança pública, onde há iluminação, onde há fluxo de pessoas que geram essa vigilância natural já preconizada pelo Jane Jacobs, final da década de 60, né? A segurança viária, com grande relevância em função da continuidade do trajeto do pedestre, partir sempre da calçada para a travessia de uma via. A continuidade do trajeto, ela depende de que se garanta também uma facilidade na travessia e uma intermitência em função de semáforo que deve ser, em alguns casos, específico para o pedestre, com temporização adequada para a velocidade de circulação do pedestre mais vulnerável, o idoso ou aquele que tem alguma limitação. Né? Então, além da calçada, alargamento de calçada, avanço de calçada, quer dizer, implantação de faixa de pedestre, elementos que a gente já conhece, que facilitam a visibilidade e segurança do pedestre, tem também as questões de sinalização, né, que podem favorecer a percepção da segurança e maior atratividade para a caminhabilidade e a escolha desse modal
ativo em lugar de outro motorizado, né? Existem vários recursos que podem ser aplicados, como o traffic calming, né, a calmia de trânsito. A velocidade na circulação da via é um fator de grande relevância para a maior segurança do pedestre e para favorecer essa sensação de maior segurança. Além disso, a redução do ruído, né, que favorece também a pessoa poder conversar, falar e ser ouvida na calçada, quer dizer, promoção do encontro social, quando você tem a circulação mais calma, melhor ainda que fosse não motorizada, né? Então, temos aí um exemplo de zona 30, de via calma em, em Curitiba, perdão, um exemplo de intervenção para espaços de convivência, em lugar onde antes tinha veículos parados, em Belo Horizonte. Temos uma intervenção em Vitória de uma ciclorrota, onde a via é zona 30 e a bicicleta tem prioridade sobre a circulação do veículo. Na pista, não em uma faixa segregada como seria uma ciclovia. Né? E o urbanismo tático, que na verdade é uma ferramenta super bacana que se utiliza de qualquer um desses recursos ou de todos eles ao mesmo tempo para, através de soluções temporárias, com a ajuda da guarda de trânsito, com a ajuda de cones, de sinalização, de faixas, de movimentação de pessoas, de pintura na via, criar uma solução temporária para um entorno de escola, um entorno de supermercado, para um dia de evento, para uma feira livre que ocorra naquele mesmo dia da semana, ou simplesmente para uma situação na cidade que está carente de solução. Ele pode funcionar por um dia, por uma semana, ser modificado, trocado de lugar, ser testado outra solução, mas que depois pode virar uma solução definitiva, certo? E ainda tem a vantagem de ser pactuada com a sociedade civil, com o comércio vizinho àquela região, até que seja tornada definitiva. Então, é uma ferramenta bacana que pode usar de qualquer desses recursos aí e se tornar um aliado do gestor público na hora de fazer uma intervenção no trânsito em favor da mobilidade ativa. Passamos no capítulo a trazer 19 exemplos compilados no quadro à direita, cidades onde foram aplicadas por pesquisadores, por gestores, os critérios e de categorias e de indicadores do Índice de Caminhabilidade 2.0 do ITDP. Certo? Então, quem já fez e como fez, nós temos aí vários exemplos de cidades de porte diferente, características diferentes, em lugares diferentes, culturas diferentes, e onde os recursos foram adaptados. É, foram elencados alguns critérios ou usados todos, foram usados em uma quadra inteira, em um bairro inteiro, um entorno de praça. Né? Então ali tem discriminados quantos segmentos, quantos trajetos. Né? E aí outro excelente exemplo é o Plano Municipal de Caminhabilidade de Fortaleza, que tem um sítio eletrônico onde está lá disponível, acessível, 100% do projeto de construção do plano, certo? Desde as reuniões da prefeitura para apresentação das propostas, oficinas com a comunidade, consultas públicas, até a construção de uma proposta preliminar e a consolidação com a sociedade, em grupos de trabalho e depois em grupos reunidos, até a formação desse link, dessa conexão, também via internet, de uma colaboração permanente entre sociedade civil organizada, o corpo técnico, a prefeitura e as instituições. Está lá para colaboração, para consulta e para servir de referência para outras cidades que queiram instituir também um planejamento para a elaboração de seus planos de caminhabilidade. Aí exemplos do plano de Fortaleza, e o que se aprende com essas experiências é que sim, há técnicas e há estratégias maravilhosas, prontas para a promoção da caminhabilidade e da mobilidade ativa, que possibilitam que os gestores e técnicos possam promover na sua cidade esse conceito de cidade mais sustentável. Né? Esses gestores, esses técnicos têm um papel de grande importância. Também a sociedade civil é importante que seja pactuado, né? E é importante reconhecer a caminhabilidade
como um passo fundamental para a promoção de cidades mais acessíveis, sustentáveis e agradáveis. O capítulo traz um guia de calçadas acessíveis como anexo, reforça aí a parcela de população que possui algum tipo de deficiência auditiva, visual ou motora e reforça o crescimento contínuo observado pelo IBGE, são dados do IBGE, da população mais idosa. O Brasil está envelhecendo. E, infelizmente, esse envelhecimento não vem associado a um ganho de qualidade de vida da população brasileira, o que significa que mais e mais pessoas nós teremos com algum tipo de limitação física. É urgente, portanto, reconhecer a necessidade de mudança no perfil das cidades para adaptação a essa mudança na composição da população. É preciso garantir os direitos mínimos de acessibilidade aos serviços básicos de saúde, educação, emprego, o lazer e o turismo. E a ampliação de deslocamentos a pé favorece a redução no uso de veículos particulares. É preciso redirecionar os investimentos e isso é urgente. Bom, o guia também traz a referência à norma BNT 9050 de 2015, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. A autonomia somado à segurança conformam deslocamento mais seguro, confortável, convidativo. O guia indica aí a composição da calçada em 3 elementos: faixa de acesso, faixa livre, faixa de serviço. As imagens são do Manual de Calçada Acessível de Cabo Frio. Nós temos diversos municípios, Vitória também tem, Paranacidades tem uma referência para os municípios paranaenses, várias cidades, Brasil afora, tem seus guias de calçadas acessíveis. O de Vitória se chama Projeto Calçada Cidadã. Várias cidades têm seus manuais, a gente usou aqui como referência o de Cabo Frio, tem ilustrações bacanas, e deixa claro aí a função de cada uma dessas faixas. A faixa livre, que deve estar desimpedida com passeio regular, né? A de serviço deve acomodar os mobiliários urbanos necessários, utilidades, e a faixa de transição é que estabelece essa relação público-privado. Acessibilidade universal, desenho livre de barreiras, que geram acessibilidade plena, são os conceitos, né? O que é o piso tátil, os tipos de piso tátil aí, de alerta e direcional, onde usar, em que situações usar, né? O que direciona, que é o tátil direcional, o de alerta, que sinaliza os lugares que tem algum risco, né? O rebaixamento de calçadas para faixas de largura de calçadas e com os tipos de rampas, tipo de rebaixamento em esquina, e aí outros elementos que são ilustrados aí, os mobiliários urbanos, né? A gente tem lixeira, tem banco, tem paraciclo, poste, árvore também, por que não? Então, todos esses equipamentos de semáforo para pedestre, de sistemas de informação que precisam estar acomodados nessa faixa de serviço sem causar impedimento para a circulação do pedestre. A possibilidade de semáforo para pedestre que leve em consideração a velocidade de circulação do idoso. E, por fim, reforçar o papel fundamental das calçadas para que as cidades se tornem local de interação para as pessoas, para que seja uma cidade mais atrativa, com qualidade de vida, vitalidade urbana, que a mobilidade a pé é fundamental e deve ser contemplada em todas as etapas do planejamento urbano. Caminhar de forma segura e confortável deve ser uma pauta fundamental nos planos diretores de mobilidade urbana e que dessa forma a acessibilidade seja entendida tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil como um direito, mas também como uma responsabilidade de todas as partes. As referências estão na publicação e reforço aí o agradecimento a Amanda, Bruna, Camila Padovan, Camila Coelho, o Kéricles, Ricardo. Eu sou o Rodrigo, agradecemos pela oportunidade de estar falando da caminhabilidade, de estar falando da promoção dos modos ativos. Conheçam o capítulo, conheçam a publicação, acessem nas redes sociais também as referências que nós trazemos aí no capítulo, conheçam a matéria, andem nas suas cidades para conhecer de perto e aplicar o que se vê na teoria.
É só andando que a gente conhece as dificuldades, os problemas e pode melhor avaliar e melhor propor soluções. Vamos caminhar.